Legal, já está gravando. Bom retorno a todos, né? A gente inicia aí o nosso segundo semestre. Para a galera aí que teve que fazer lá a nossa RS, eu acho que todo mundo chegou a acompanhar as notas lá, né? Então, acho que deu tudo certo, né? Apesar das dificuldades que a gente enfrentou lá um pouquinho na nossa RS, tá? Eu avaliei o esforço de todos, né? Com alguns alunos eu mantive um contato mais próximo, então eu vi lá a galera tentando, e aí a gente levou isso tudo em conta para poder dar essa nota de RS, né? Daniel não recebeu a nota, Daniel? Estou vendo aqui. Nem Daniel, nem Luan. Rapaz, deve ser o pessoal do meu grupo, né? Da turma que eu tô, porque eu não lancei ainda não. Ah, então é isso. Mas de qualquer forma, Eu lanço hoje, pessoal. Pode deixar, fica tranquilo. como foi feito em grupo, deve ter alguém do seu grupo, Daniel, que já tenha, e Luan, que já tenham recebido a nota. Então vai ser a mesma nota, né? Que o grupo recebeu. Tá certo? Então, assim, de todos que a gente avaliou, né, todos ficaram com pelo menos uma nota necessária, o suficiente, tá? Então pode ficar tranquilo aí que se o seu grupo fez o trabalho direitinho, tentou fazer, né? Então conseguiram a nota aí suficiente para ficar dentro da média, né? E eu gostaria até de passar, pegar esse tempo aí, né, Luiz Maurício, se você concordar, para a gente passar aí quais seriam os nossos objetivos aí nesse segundo semestre, para a gente continuar nessa nossa caminhada aí aprendendo Python e criando alguns jogos, né? Então, pessoal, o que a gente estava pensando aqui? Uh, Inicialmente, agora, nesse segundo semestre, a gente vai fazer o estudo, vai continuar no estudo do Python e aplicado sempre com jogos, porque eu acho que foi uma fórmula que tem, assim, não vou dizer que é a melhor fórmula, né? Mas é uma fórmula que a gente tem pelo menos para que a gente possa desenvolver algum programa e a gente possa ver ele funcionando, tendo uma aplicação, mesmo que seja um joguinho mais simples, como um jogo da forca, alguma coisa assim, né? A gente pode ver, né? Foi uma coisa que a gente construiu, foi uma coisa que a gente vê funcionando. Eu acho mais legal do que a gente voltar para alguma coisa tipo série de Fibonacci, essas coisas que a gente não vê muita aplicação. Tá? Então, se vocês concordarem, a gente mantém essa mesma linha, essa mesma pegada que a gente aplicou lá no primeiro semestre, tá? Usando as mesmas fórmulas, né, das avaliações sendo os trabalhos, tá? Pode ser assim, a gente pode manter esse mesmo ritmo de trabalho que a gente usou no primeiro semestre? O que vocês acham aí? Beleza. Legal, legal. João Vitor, João Pedro, né? Já comentaram, João Gabriel. Então tá. Se ninguém se opuser, né? Porque eu sei que tem um pessoal ainda que está com dificuldade de acesso aos computadores e tal, às plataformas. A gente vai manter essa mesma pegada, tá? Procurem, quem ainda está com dificuldade, procurem aí o colega, né, que tem um contato com o colega para se juntar ao grupo dele, né, e poder participar dessa construção aí dos nossos joguinhos ao longo do semestre. E falar com vocês que um dos objetivos que a gente traçou para esse semestre criar esses jogos agora com um enfoque
para a orientação a objeto, porque como a gente falou lá no semestre passado, o Python como linguagem de programação, ele já é assim ele é muito interessante que a gente utilize essa forma de programar, né? Esse jeito de programar orientado a objeto, porque ele facilita. Por exemplo, ele já, por natureza, ele já não é tão burocrático quanto o Java, que vocês tiveram algum contato, né? Se não me engano, vocês estudaram Java. Então, vocês já viram que o Java ele é bastante burocrático, você tem que conhecer bastante a linguagem para poder, a estrutura da linguagem para poder desenvolver ele, né? E o que não acontece com o Python, ele é muito mais simples, muito mais prático, assim, mais direto na sua programação, né? Então, a parte de orientação a objeto fica também muito mais fácil de ser implementada. E a gente ganha aí tempo de desenvolvimento se a gente utilizar essa forma de programar. Então, eu vou aproveitar esse segundo semestre para que a gente comece a desenvolver os nossos próximos programas, os nossos próximos jogos, utilizando essa técnica de programação a objetos. E eu já tenho até em mente quais seriam esses novos trabalhos para a gente, né? Um trabalho inicial que eu vou passar para vocês, tá? A partir da semana que vem, fiquem tranquilos, não vou passar nenhum trabalho essa semana, podem ficar tranquilos. Mas já tenho a ideia do trabalho que vai ser a partir da semana que vem. Tá? Vai ser um jogo que eu passei para o pessoal da RS, né? E como eu senti assim uma certa dificuldade da galera ainda para desenvolvê-los, né? Eu queria trabalhar em cima desse jogo com vocês, tá? E criar essa primeira atividade em cima do jogo que foi da RS, que foi a criação de um anagrama, né? Um jogo de anagrama que a gente tem que, parecido com os outros jogos de palavras que a gente já fez, só que nesse você tem as letras e você tem que formar o máximo de palavras que você conseguir, tá? Com as letras que estão lá. E à medida que você vai conseguindo, ele vai preenchendo e vai mostrando, ó, você conseguiu tal palavra, você conseguiu a outra, né? Vai ter um emaranhado de letras numa lista e aí vocês vão tentar formar palavras com essa lista. Esse vai ser o nosso primeiro enfoque de estudo, mas eu já vou fazer esse código com vocês, já pensando em orientação a objetos. Vou fazer passo a passo, tá, pessoal? Vou mostrar aqui como que, à medida que eu for desenvolvendo, eu vou mostrar para vocês por que eu criei determinada classe, qual foi o objetivo de criar essa classe, né? No momento que eu instanciar algum objeto, eu vou falar por que eu estou criando 2, 3 ou mais objetos daquela classe que eu criei inicialmente. Tá? Vou explicar quais são os métodos que a gente vai utilizar, que seriam as funções, quais são os atributos que essas classes vão ter, por que esses atributos, para que a gente entenda bem direitinho como que funciona essa parte de se desenvolver em orientação a objeto, né? Principalmente em Python. Para que no próximo, aí esse seria a ideia do nosso primeiro trabalho, tá? Vai ser baseado no trabalho da RS, né? Porque eu senti que a galera ainda está com um pouquinho de dificuldade para programar ainda em Python, né? Para o segundo trabalho, o que eu já quero apresentar a vocês? Eu quero apresentar algumas bibliotecas mais avançadas de Python. Porque uma coisa também muito importante do Python, assim, que diferencia ele, né, fortemente aí das outras linguagens, é a quantidade de bibliotecas, a quantidade de coisas prontas, de funções prontas que ele já tem. Tá? Então, a gente não precisa ficar sempre fazendo códigos muito extensos, porque alguém já desenvolveu muita coisa que a gente precisa, né? E a gente pode fazer uso disso em Python. Tá? Isso existe também em outras linguagens, tá? Em C,
até em Java, tá? Vocês vão ver muito essas bibliotecas já prontas. Porém, o Python, ele faz isso quase que automaticamente, né? Quando você quer uma determinada biblioteca, você, pelo próprio terminal do Python ali, você já busca essa biblioteca, já traz ela para o seu código, né? E você já pode fazer uso, tá? dessa biblioteca quase que instantaneamente. Eu preciso de uma biblioteca que vai ter uma função gráfica para um jogo. Você vai lá e traz essa biblioteca e aí você já está usando ela. Não tem muita burocracia para fazer instalações de ambiente e tal. Então, eu quero apresentar para vocês algumas bibliotecas, principalmente uma chamada Pygame, né? Que, como o próprio nome disse, né? O nome diz, é uma biblioteca em Python para a criação de jogos. Tá? E isso vai facilitar, assim, é um exemplo, é lógico, né? Esse Pygame, ele é só um dos exemplos que a gente tem de múltiplas bibliotecas, mas é um exemplo interessante que vocês vão ver como é que a gente pode criar jogos bastante, vamos dizer assim, com bastante recursos, né? Com poucas linhas de programação, tá? Muitas coisas que a gente está fazendo aqui nos nossos jogos, que a gente tem que fazer manualmente, tá? Por exemplo, no jogo da forca, nós tivemos que ficar desenhando o bonequinho, né? Na situação. É lógico que aquele desenho ali são caracteres, né? Muito fácil de fazer. Tá? Mas a gente teve que ficar fazendo, né? Se tirasse 0 e aparecer só a forca, o primeiro erro ia aparecer já uma cabeça e assim por diante. A gente teve que ficar lá plotando passo a passo o que ia aparecer na tela. Já com o Pygame, por exemplo, a gente não precisa se preocupar muito com isso. Ele já tem recursos prontos para a gente desenhar, já tem objetos prontos para a gente colocar na tela, já tem funções para colocar isso na tela, tá? Para apagar, para substituir por outras. Então, facilita muito essa parte de codificação. Tá? Então, vai ser um exemplo interessante que vocês vão, a partir já do segundo trabalho, começar a utilizar essa biblioteca. Por isso, eu peço a vocês, assim, que no início desse semestre, para que a gente, principalmente nesse primeiro trabalho, para que a gente se concentre bastante em como que foi feito esse primeiro trabalho que eu vou passar para vocês. Tá? A partir da semana que vem eu já vou começar a mostrar o código, né? E gravado isso em vídeos para vocês, eu desenvolvendo esse código passo a passo, mas vocês já fiquem assim atentos, porque o jeito que eu for programar esse primeiro jogo vai ser também o jeito que vocês vão criar os próximos jogos, utilizando, por exemplo, a biblioteca do Pygame. Tá? Então, vale a pena aí, eu acho que vocês vão curtir bastante, né? Vão achar interessante, porque são jogos, né? Tá certo? E vamos manter, então, se todos concordam, vamos manter, então, o mesmo ritmo. 2 trabalhos por bimestre, tá? Então, nesse semestre inteiro, nós teremos 4 trabalhos. Eu não sei, Luiz Maurício, me tira uma dúvida aqui, eu fiquei de olhar o calendário, mas o nosso bimestre, ele vai até que dia, você sabe me dizer? Então, acontece o seguinte, no caso do terceiro ano, isso está funcionando apenas para o terceiro ano. Pois é. Nós temos uma situação atípica. Por quê? Porque os terceiro ano, eles podem pedir antecipação pela questão do Enem, etc, etc. A portaria ainda não saiu, mas é possível que muitos alunos, por conta do Enem, por conta de aprovação aí em instituições, mesmo particulares, por conta de emprego na área, é assim que tem sido as portarias. A gente não tem como antecipar, mas é dessa forma que tem sido as portarias de antecipação. A gente precisa realmente esperar a portaria
chegar às nossas mãos para ter certeza. Mas, via de regra, a antecipação ela acontece todo ano. Então, o que foi feito? Foi feita uma quebra no módulo 3. Então, o módulo 3 vai ter o módulo 3A e o módulo 4A. E depois vai ter o módulo 3B e o módulo 4B. O que é o módulo 3A e o módulo 4A? O módulo 3A é uma parte do módulo 3, é a metade do módulo 3. E o módulo 4A é uma metade do módulo 4. Tá? Para que isso? Então, o aluno que teve uma disciplina modular no módulo 1, essa disciplina se repetiria agora novamente, certo? Então, ele teve 50% da disciplina no módulo 1 e seria agora, no módulo 3, os outros 50%. A disciplina modular do módulo 2, ele já teve 50% da disciplina. Então, no módulo 4, seria os outros 50%. O problema é que você, o aluno, para ter a possibilidade de pedir antecipação, ele tem que ter cumprido, no mínimo, 75%. Então, se a gente continuasse de forma modular como a gente estava, você teria algumas disciplinas cumpridas 100%, as disciplinas de modulares do módulo 1 seriam cumpridas 100%, as disciplinas de fluxo contínuo, como é o caso da nossa prática 2 e microcontroladores, ela teria 75%, mas as disciplinas do módulo 2 só teriam 50%. Isso impediria vocês, os alunos, de pedirem antecipação. Então, por isso foi feita essa quebra. Tá? Então, do módulo 3A e o módulo 4A. Então, o módulo 3A vai dar 50% do módulo 3, que aí chega a 75%, e o módulo 4A vai dar 75% do módulo 4, que aí as disciplinas que eram do módulo 2 também atingem 50%, 75%, perdão. Tá? E dessa forma, você tem um cômputo total aí em cada uma das disciplinas de 75%. Então, por isso que houve essa quebra. Tá? Eu posso até mostrar assim, de forma de planilha, se alguém tiver alguma dúvida aí na explicação. Todo mundo entendeu o que foi? Eu acho interessante, Luiz Maurício, você mostrar. Se você estiver com ela aí... Não, eu vou fazer uma planilha, porque a forma que está escrito lá, talvez eu tenha explicado até melhor do que está escrito. Eu vou fazer uma planilha aqui qualquer, e aí deixa eu compartilhar a minha planilha. Porque pelo que eu entendi, quando você está compartilhando aí, pelo que entendi, então, no nosso caso, até não haveria problema. Não vai ter influência, não. Então, deixa eu compartilhar minha planilha aqui. No nosso caso, nas disciplinas de fluxo contínuo, né? Uhum. Vocês estão vendo aí? Sim. Tá. Então, olha só. Então, eu vou colocar aqui, ó. Módulo 1. Não importa exatamente quais são as disciplinas, então eu não vou buscar lá quais são as disciplinas e botar disciplina. Tá? Mas isso daqui é o seguinte. Isso aqui, para as disciplinas, isso aqui é muita visão para as disciplinas modulares. Vou aumentar um pouquinho aqui, de repente pode estar... Lembrando, pessoal, que não é especificamente o caso da nossa, né? Então, para as disciplinas modulares. Essas disciplinas modulares, elas só foram oferecidas no módulo 1, certo? E algum grupo de disciplinas foi oferecido no módulo 2. As disciplinas que foram oferecidas no módulo 1, então eu vou botar assim, disciplina DA, disciplina BB. Tá? Essas disciplinas aqui,
elas tiveram metade da carga horária, todas duas. A carga horária dela no módulo foi dobrada, certo? Então, vou dar um chute aqui. Vocês tiveram sociologia. Sociologia aqui, vocês tiveram não com um tempo, mas sim com dois. É um tempo daqui e um tempo daqui. Tá? Então, sociologia teve 50% da carga horária aqui, porque vocês tiveram carga horária dobrada. Aqui, aí foi lá, língua portuguesa, foi a mesma coisa. Tá? Aí chegou no módulo 2, vocês tiveram mais outras disciplinas, que foi disciplina C e foi disciplina D. Disciplina qualquer. Tá? Essas duas disciplinas aqui também tiveram uma carga horária de 50%. Então, supondo que esse DC aqui for disciplina de filosofia. Então, a disciplina de filosofia, ela corresponde ao primeiro semestre. Então, o módulo 1, ele é primeiro semestre. Isso a gente já está careca de saber, mas eu vou escrever aqui. Semestre. E o módulo 2, 3 e 4 seriam do segundo semestre. Tá? Então, aqui, vou até colocar com uma outra cor. Tá? Então, oi, pode falar. Não, eu só ia completar aqui. Ou seja, no cenário atual, todo mundo está nos 50%. Todo mundo está nos 50%. Porque as disciplinas de fluxo contínuo, aí eu vou citar a nossa, vou botar aqui as nossas, né? Vou botar aqui, tópicos. Tópicos, foi feito o seguinte, foi dado 25% da carga horária nesse módulo 1 e 25% no módulo 2. Então, aqui deu 50% da disciplina. Mas isso não aconteceu com as disciplinas modulares. Isso aqui são disciplinas, esse caso aqui, são as disciplinas de fluxo contínuo. Essas disciplinas de fluxo contínuo, elas entram nessa conta, mas não precisam entrar assim muito forte, não. Então, aqui, ó, aqui foi ótimo, né? E aqui foi para a disciplina de fluxo contínuo, certo? Bom, quem que seria dado aqui nesse módulo 3? Aqui é o módulo 3 e aqui o módulo 4. Tá? Então, o módulo 3 seria dado essas duas disciplinas e o módulo 4, essas duas disciplinas, correto? A questão é que o módulo 3, quando a gente chega no módulo 3, vocês podem pedir antecipação. Ao término do módulo 3, vocês podem pedir antecipação de colação. Naquelas situações previstas na portaria. A portaria ainda não saiu, mas via de regra tem sido essas aí que eu falei com vocês agora. Né? SISU, ser aprovado numa instituição privada de ensino, conseguir um emprego na área, enfim. Tá? Mas você tem que ter cumprido 75% das suas disciplinas. Então, aqui, ó, essa disciplina aqui, que é tópicos, microcontroladores, prática profissional, matemática, física, está tudo aqui, ó. Aqui, você somando, já deu 75. Então, não tem problema. Agora, se eu somar essa disciplina aqui, ó, essa aqui, ó, dá 50%, dá 100%. Se somar essa aqui dá 100%. Como quem vai pedir antecipação não vai fazer isso aqui, eu vou colocar em vermelho, porque não é todo mundo que vai pedir, mas quem não vai pedir, essas duas disciplinas, você só teria cumprido 50%. Porque essas aqui, ó, não estão sendo oferecidas. Tá?
Então, você teria 100% das disciplinas que você cumpriu no módulo A, e aqui você teria 50% das disciplinas que você cumpriu no módulo 2, no módulo A, não, no módulo 1 e no módulo 2. Só que a portaria, ela prevê que você tem que cumprir 75%. Então, aqui, ó, você está bonito. Você está ok. Então, por aqui, todas as disciplinas de fluxo contínuo, vocês podem pedir sem problema nenhum. Aqui, você está ok. Aqui, você está ok. Aqui, você não cumpriu 75%. Então, aqui, você não está ok. Então, aqui, também, você não está ok. Tá? Então, se a gente continuasse nesse módulo 1, oferecendo um grupo de disciplinas, módulo 2, com 10 semanas, oferecendo um outro grupo de disciplinas, são 20 semanas o semestre. Então, esse módulo aqui foram 10 semanas, esse módulo aqui foram mais 10 semanas. Se a gente fizesse esse módulo mais 10 semanas, você, no final desse módulo, você teria cumprido 75% do ano, porém, você estaria nessa situação. Ou seja, ninguém poderia pedir antecipação de colação. Porque mesmo que você tivesse 10 em tudo, isso aqui te impede de pedir. Que a portaria te impede disso aqui. Você tem que ter cumprido, no mínimo, 75%. Então, aqui você cumpriu 100, aqui você cumpriu 100, aqui em fluxo contínuo vai cumprir 100, 75, está luxo, dentro do mínimo. Agora, aqui não está. Aí, o que nós tivemos que fazer? Nós tivemos que quebrar esse módulo de 10 semanas em 2 módulos de 5 semanas. Então, aqui nós temos o módulo, eu vou até diminuir o tamanho da letra aqui, o módulo 3A e o módulo 4A. Vou aumentar um pouquinho. Tá? Aqui nós tivemos que fazer isso. Tá? Então, o módulo 3A, ele vai ficar com o quê? Ele vai ficar com a metade das semanas. Então, 10 semanas, 5, ele consegue cumprir 75%. O módulo da disciplina B, ela também cumpriu 75%. Está aqui, ó. Agora, esse cara aqui, ó, é do módulo 4. Só que ele não vai fazer o 4 todo. Ele só vai fazer 5 semanas das 10 semanas que ele tem aqui. Então, essa disciplina aqui, ó, ela também vai ser cumprida aqui no módulo 4A com 25 semanas, 25%. E essa aqui é a mesma coisa. 25%. Então, nós vamos ter aqui essas duas disciplinas com 25% e essas duas disciplinas com 25%. Por quê? Porque isso daqui, ó, aqui, ó, tem 10 semanas. Vou botar 10S, tá? Porque lá na frente eu vou ter problema. 10 semanas. Aqui a gente tem 10 semanas. Agora, aqui a gente tem 10 semanas. Porém, o módulo 3 fica com 5 semanas e o módulo 4 fica, o módulo 3A fica com 5 semanas e o módulo 4 fica com 5 semanas. Então, você cumpriu a metade do módulo 3 aqui, a metade do módulo 4 aqui. Então, você saiu 50 mais 25, 75. Show. 50 mais 25, 75. Continua dentro do padrão. 50 mais 25, 75. Novamente, 50 mais 25, 75. Tá? Então, aqui, aí o restante vai ser exatamente a mesma coisa, só que aqui. Então, no módulo 4, para quem for cumprir o módulo 4,
Aqui a gente vai ter o módulo 3B e aqui a gente vai ter o módulo 4B. O que são esses módulos 3B e módulo 4B? São as outras 5 semanas do módulo 3, que não foi cumprida, e as outras 5 semanas do módulo 4. No final aqui, você vai ter os 100%. Quem não pedir antecipação. Mas para quem for pedir antecipação, isso daqui foi fundamental. Senão, ninguém podia... Agora aqui, ó, sai de não ok para ok. Então, dessa forma, em termos de volume de conteúdo, percentual, carga horária cumprida, todo mundo que for contemplado naquele contexto da portaria poderá pedir antecipação. Então, esse módulo 3, você vai ter 5 semanas das disciplinas que vocês tiveram no módulo 1, e você vai ter as outras 5 semanas das disciplinas que você teve no módulo 2. Tá? Para que você, nesse período aqui, novamente, para quem for pedir antecipação de colação, consiga os 75% para poder fazer a sua caminhada aí pós-IF. Ficou alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não sei se alguém falou alguma coisa no chat. Vou dar uma olhada aqui. Tem algumas perguntas no chat também. Só para confirmar, Luiz Maurício, então, no caso, por exemplo, da nossa disciplina, em termos de carga horária, nada muda, né? Então, em termos de calendário também não há mudança com essa questão do módulo 3A, no módulo 4A, né? Para a gente, o calendário do bimestre continua sendo o mesmo, né? A gente vai ter mais ou menos. Porque, no nosso caso, a gente aqui... Não, é isso mesmo. A gente está seguindo esse modelo também. Na verdade, a gente está seguindo esse modelo. Só que como a gente é fluxo contínuo, tá? A gente está seguindo exatamente esse modelo também. Mesma coisa. Foi feito um modelo só, não foi feito um modelo para os dois. Então, aqui, só que a gente teria 12%, 12,5% de tópicos no módulo 3A e 12,5% do módulo 3B. Tá? A única coisa que vai mudar aqui, no nosso caso e nas disciplinas de fluxo contínuo, não é só no nosso caso, não. É que os professores terão que lançar uma parte da nota aqui no diário e a outra parte da nota aqui. Uma parte da presença aqui e a outra parte da presença aqui. Mas para os alunos isso vai ficar transparente. Então a nota que vocês tirarem no módulo todo, ele vai valer para essa parte aqui e para essa parte aqui. Isso lá no acadêmico. Para vocês isso vai ser transparente. No nosso caso, a gente vai fazer como se fosse normal, como se fosse o módulo 3. Então, essa não vai ter mudança. Nossa disciplina, das disciplinas técnicas que vocês têm, apenas empreendedorismo. Vai acontecer isso aqui. Apenas empreendedorismo. Porque empreendedorismo foi aqui, ó. Então, o empreendedorismo vai ter que ter a metade da carga horária, metade da metade, né? No módulo 2 aqui, no módulo 4A. Tá? As outras disciplinas da área técnica, nenhuma delas. Luiz Maurício. Pode falar. Quem chamou aí? Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Foi o João Pedro. O João Pedro quer fazer uma pergunta? Pode abrir o microfone, João Pedro. Fala aí. Em relação a... como é que é? Arquitetura e manutenção. A arquitetura e manutenção vai ser oferecida agora. Aquele módulozinho que vocês ficaram com aquele tempinho, eu estava até conversando com o Godoy, na verdade eu não estava conversando não, ele mandou uma mensagem para mim e eu não respondi ainda.
vai ser oferecido agora no terceiro bimestre, vamos dizer assim, tá? Para vocês cumprirem, senão vocês não vão cumprir, tá? Vai ser via projeto, eu já conversei isso com o Godoy, vai ser via Luiz projeto. Maurício, Oi, tem chance de ser presencial alguma coisa assim ou é por online enquanto mesmo? não, vai ser tudo online, o nosso vai ser tudo online. Então, pelo menos até o final do ano? Olha, isso eu não tenho como garantir para vocês. Quando nos foi perguntado, para principalmente essa disciplina aí, que foi essa disciplina especial daquele módulo, daquela parte do conteúdo de arquitetura, foi perguntado, a gente não estava nesse momento de hoje, foi perguntado bem antes. Olha, não tem como ser, a gente já tinha feito uma parte dessa como projeto e vai ser como um projeto para vocês também. A gente não tem como planejar uma coisa e na hora do início fazer uma outra coisa, porque, entendeu? Então vai ser como um projeto de forma remota. Tá? LM, deixa eu te Oi. perguntar. Aqui, a gente não tem obrigatoriedade de constar na nossa disciplina que a gente cursou ela presencialmente no laboratório? Não? Não, Então não. tá. Isso não tem. Até porque a gente tem uma situação no setor público que às vezes muitas pessoas confundem, né, com o setor privado. Que situação é essa? No setor privado, aí na loja que você trabalha, que seu tio trabalha, que seu pai tem, que seu enfim, lá você pode fazer tudo que você quiser, desde que a lei não te proíba. Tá? Então, na área privada, na área do setor privado, você pode fazer tudo que não é proibido. No público, é justamente ao contrário. Você só pode fazer o que te é permitido fazer. Então, a gente está remoto porque nos foi permitido fazer remoto. Existe uma portaria do MEC nos amparando. Ah, mas está em pandemia, e se o MEC não tivesse dado essa portaria? A gente não poderia fazer. É simples, breve, curto e objetivo. Não pode. Então, presencial ou não presencial, a gente está amparado por alguma portaria do MEC, alguma normativa, alguma instrução normativa deles que nos diz isso. Então, no histórico, isso não aparece nada. Tá? Absolutamente nada. Luiz Maurício, Diga, pode falar. a única forma que eu tenho para pegar adiantamento é conseguir aprovação em alguma faculdade ou tem outra? Quem perguntou? Gabriel Rezende. Ô, Gabriel, é o seguinte, eu vou te falar do passado, porque a gente só sabe realmente da portaria quando ela é publicizada, tá? Aí que a gente vai, de fato, saber. Então, hoje, o que eu vou te responder é do que aconteceu em 2020, tá? Posso até esquecer de alguma coisa aqui, mas eu acho que eu vou lembrar de todos os tópicos. Você tem que ter cumprido isso daqui, 75%, de nota e frequência. Você tem que ter isso aí. Não, nota é 60%, né? Você tem que ter 75% de conteúdo e frequência. Ponto número 1. Por isso que a gente fez esse mapinha aqui para vocês agora. Número 2. Você tem que ter sido aprovado no SISU para alguma instituição. Então, uma vez você é aprovado no SISU, pelo SISU, para cursar algum curso de nível superior, você tem direito, você entra com um comprovante, aí exatamente como é que é o processo, eu realmente não me lembro, porque eu nunca participei disso, é direto no registro, e aí você tem esse direito. Então, 75% mínimo, aprovado via SISU. Você pode fazer um vestibular isolado, por exemplo, a Redentor, e ser aprovado. Nesse caso, falei de Redentor como exemplo. Nesse caso, você também tem direito de pedir antecipação. E que eu me lembre, você conseguir algum trabalho na área da informática. Ah, mas eu consegui ser vendedor da concessionária Toyota. Não é na área, tem que ser na área. Isso a portaria te limita. Não é qualquer trabalho. Eu sou contra essa norma aí, mas isso vem da reitoria, o campus não participa, não.
nem a direção do campus, nem do campus nosso, nem de campus nenhum. Tá aí. Ô, Participa. LM, e se for questão assim de emprego em fórum, essas coisas assim, que passa por processo seletivo? Mesmo que não, tipo, que envolva um pouquinho da área, mas que não seja totalmente voltada para ela. Não, se não for da área, a portaria limita. Se você me perguntar se eu concordo com isso, eu discordo completamente. Principalmente nesse momento aí. Eu já não concordava com isso antes, quanto mais agora. Mas, Luiz Maurício, só confirmando aqui, essa portaria ainda não existe, né? Não Ainda existe. Ela normalmente acontece aí no final de novembro. Nesse ano, ela deve deve sair no final de novembro, início de dezembro. É no finalzinho do terceiro bimestre, normalmente, que acontece. Ela não existe ainda. Então, o que eu falei para vocês é do que aconteceu em 2020. Aí, 2021, só depois da portaria que a gente vai saber. Então, pessoal, assim, não vamos criar uma expectativa ainda, né? Porque vamos aguardar o que a portaria vai determinar, porque pode ser que haja uma... Pode ser, Gabriel, que isso aí que você me perguntou, e se for para uma outra área, pode ser que isso mude. Por exemplo, até 2029, ótimo, até 2019, você não poderia pedir antecipação se você tivesse com dependência. Com dependência também não poderia pedir antecipação. 2020 já pôde. Então, pode ser que haja alguma alteração, mas eu não vou gerar expectativa nenhuma para vocês em relação à antecipação, tá? Porque eu não sei. E João Felipe não sabe. Se perguntar ao Felipe, o diretor, também não sabe. Isso não, a gente não participa. O campus não participa. Não é a gente da coordenação, não. O campus não participa. Quando que é divulgado isso aí, Luiz Maurício? Tem data ou alguma coisa assim? Não tem data específica. Normalmente acontece no finalzinho do terceiro bimestre. Então, eu acredito que lá na primeira semana, explodindo segunda semana de dezembro, já esteja publicizada essa portaria. Mas eu não sei te dizer. Isso a gente não tem essa informação. Luiz, só para a gente finalizar, porque ó, o Meet aqui já avisou que a gente tem uns 10 minutos de chat. Então, assim, só para amarrar um pouco mais assim com relação à nossa disciplina, né? Para os alunos, então, esse próximo bimestre, ele vai ocorrer na nossa disciplina, especificamente, vai ocorrer de forma normal. Né? Vocês vão ter lá a nota do bimestre, eu acho que foi até a pergunta da Laura anteriormente aqui, que ela perguntou sobre a nota do terceiro bimestre. Vai ficar totalmente fechada então, Laura. Tá? Ela perguntou se ia ficar com a nota fechada, vai ficar fechada com relação à nossa disciplina. Né? Aliás, até nas disciplinas modulares também, né? Só a nota das disciplinas modulares que algumas vão ficar com metade da nota fechada, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Trabalho, pessoal, a Nathalie está perguntando, né? Que em relação a trabalho, a gente tem que aguardar, então, realmente a portaria, né? Se pronunciar para a gente ter essa regulamentação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Lembrando aí, Luiz Maurício, você está compartilhando a tela com a não, é porque bateu um coisa aqui, eu olhei uma mensagem aqui, mas depois eu olhei. Né, João Vitor perguntando o retorno presencial. Não, João Vitor, por enquanto a gente não tem ainda uma previsão de retorno, não. Tá? A gente vai ter uma reunião quinta-feira, uma reunião geral com os servidores do campo. Tá? Já saiu uma portaria aí da reitoria, traçando alguns passos, né?
Essa portaria, na verdade, ela não é da reitoria. Essa portaria é alguma coisa que veio do MEC e a portaria da reitoria, ela replicou alguma instrução, como eu disse para vocês, alguma instrução normativa, não sei. Que aí veio para a gente, interno, é portaria da reitoria, mas isso aí não vem exatamente da gente. E aí vai ter uma reunião geral com todos os professores, os administrativos, os alunos não vão participar, para ter um pouco de como vai ser esse retorno. Tem algumas fases aí que já foram definidas, não pode ter pular fase, enfim. Mas que fases são essas? Ainda não sei. A portaria saiu agora. A portaria saiu semana passada. A gente estava até de férias, eu nem li a portaria. Tá? A gente hoje de manhã teve a reunião das coordenações com a direção. Eles estavam comunicando isso para a gente. Mas a reunião geral aí vai ser quinta-feira. Não sei o horário de cabeça agora, mas vai ser quinta-feira. Agora, então, semana que vem, a gente deve estar um pouco mais maduro de como vai ser. Qual o meu achismo disso aí? O meu achismo é, esse ano a gente ainda não tem tempo hábil para voltar. Não volta esse ano presencial. Quem que vai fazer presencial? Né? Vai ter alguém que vai fazer presencial? Sim. O pessoal que tem uma prática de laboratório, uma disciplina que é prática de laboratório de química, que aí tem que ser lá no ensaio. Então, química vai ter essa disciplina de laboratório, que é uma disciplina que tem grupos, não é uma disciplina com turma inteira, é um horário específico, vai ter toda aquela história das regras sanitárias, distanciamento, com 50% da carga de alunos na sala de aula. Então, ela já é uma disciplina quebrada. Ela já é uma disciplina que ela é particionada em grupos, porque o laboratório de química ele é pequeno. E aí, então, por exemplo, se a turma tiver 30 alunos, de repente são dois, eu estou chutando, tá? Não sei. São dois grupos de 15. Então, esses dois grupos de 15 pode virar um grupo de 7 e outro de 8. E tem uma disciplina, também uma parte do conteúdo de eletrotécnica, que eles também vão fazer presencial. Os demais cursos, inclusive mecânica, que tem solda, ninguém vai fazer presencial. Inclusive, a recomendação é para até evitar fazer para aqueles que tenham realmente necessidade de usar o laboratório, que fiquem. Tem a questão dos alunos que estão com problema de computadores ainda, né? A gente já está, mas ainda estão com problema. O IFE não emprestou, porque não houve possibilidade de liberação. Se vocês se recordam, na entrada do IFE ali, do campus, tinha um laboratório. Aquele laboratório era para um curso que era à distância, um curso de técnica e segurança do trabalho, que deixou de ser oferecido pelo campus. Aquele curso já era um curso EAD. Ele não era presencial, esse curso de técnica e segurança do trabalho. Ele era EAD. O campus parou de oferecer esse curso. Mas o laboratório estava lá. Me parece que vai haver algum tipo de flexibilização com agendamento, né, para esse laboratório. Quer dizer, o aluno não vai entrar no campus, que ainda não está permitido. A gente, servidores, só está permitido com autorização. Temos que fazer uma autodeclaração, tem toda uma burocracia para cumprir. Os alunos ainda não estão permitidos. A exceção desses alunos, a partir dessa portaria, que vão participar dessas aulas de laboratório. Luiz, tá? O processo é complexo. Diga. deixa eu só, porque realmente está acabando o tempo aqui, tem umas perguntas aqui. Nathalie falando sobre o emprego. Então, Nathalie, não fique angustiada, né? Porque ainda não tem nada definido, não temos data. Tá? Pode ficar tranquila, porque por enquanto nada muda. Tá? Seguimos normalmente. O João Vitor pede para... Deixa eu ir subindo aqui, João Vitor, que eu chego na sua pergunta. Os alunos que estão trabalhando, correto. Isso tudo vai ser avaliado ainda, tá, pessoal?
pessoas que moram em outra cidade. Natan pergunta da nota de RS de micro. Aí eu acho que é da outra disciplina, né, Luiz Maurício? Hoje vai estar postado, mais tarde. Depois você responde. Presencial, não. A nota de prática profissional, que Diego perguntou. Diego, a gente vai lançar essa nota mais à frente, quando vocês estiverem mais maduros com relação ao trabalho, né? Essa nota praticamente vai ser dada a vocês, Diego, pelo orientador de vocês, tá? Então, quando o trabalho estiver mais evoluído, não é isso, Luiz Maurício? Isso. Aí o trabalho estiver mais evoluído, a gente vai lá e lança essas notas, tá? Por isso que vocês ainda estão sem nota lá no prática profissional. Aí a nota vai ser para o ano inteiro, tá? Primeiro, segundo, terceiro, 3 módulo A, 3B. Isso. Então a gente já fecha a mesma nota, tá? Lançada tudo de uma vez só. Tá legal, Diego? Então aí fica respondida a sua pergunta. Eu acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta, pessoal? Se vocês quiserem questionar mais alguma coisa, a gente pode continuar com as explicações na outra disciplina, porque está fechando aí o... Faltam 2 minutinhos. Vou parar a apresentação. Pessoal... Se tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois, não tem problema não. Beleza, vocês continuam depois, né? Pessoal, então, obrigado aí pela nossa presença. O conteúdo mesmo, então, a gente começa a semana que vem, se Deus quiser. Tá? E aí vamos seguindo na mesma tocada que a gente vem fazendo, sem surpresas. Tá legal, pessoal? Não fiquem preocupados ainda com quem arrumou emprego, quem está se esforçando. Tá? Nós aqui estamos atentos a isso também, tá? Essa situação de vocês. Tá? Ninguém vai tomar nenhuma atitude... Calma, Laura, fica tranquila. Né? Ninguém vai tomar uma atitude assim para prejudicar vocês. O IFE está atento aí também a essa questão dos alunos que tiveram que mudar. Tá? Então vai dar tudo certo, tá, pessoal? Agora vai chegar mesmo ao fim da chamada. Valeu, meus amigos. Boa semana a todos. E até semana que vem, se Deus quiser. Tá bom, valeu. Eu vou falar em meu controlador esperando vocês. Valeu. Até mais, pessoal.